Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar sobre direitos humanos, especificamente sobre o Pacto de São José da Costa Rica, uma das convenções sobre direitos humanos mais importantes das Américas, exatamente. E hoje a gente fala sobre a Convenção Americana dos Direitos Humanos, muito conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, tá bom? Olha só, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, nós vamos observar alguns aspectos normativos e doutrinários sobre esse dispositivo vinculado à ciência dos direitos humanos. Então vamos lá. Convenção Americana de Direitos Humanos, muito conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, foi adotada no âmbito da OEA, Organização dos Estados Americanos, por ocasião da Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, no dia 22/11/1969. Então a OEA, e aqui não é a ONU, é a OEA, tá? A OEA que adotou o Pacto de São José da Costa Rica, que foi celebrado na cidade de São José, na Costa Rica. São José é a cidade, Costa Rica é o país, né? Em novembro de 1969. Esse pacto foi discutido, votado, rediscutido, votado mais uma vez e adotado como Convenção Americana de Direitos Humanos, mas ele é popularmente e vulgarmente conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. Reconhece que os direitos essenciais da pessoa humana derivam da sua condição humana e não da nacionalidade. Olha que interessante. Dá prevalência à condição de ser humano. Mais interessa você ser um ser humano. Não me interessa a tua nacionalidade. A nacionalidade é um aspecto, digamos assim, secundário aqui, né? Secundário. É um aspecto secundário para o pacto. Ao passo que a condição humana é a base da norma. Isso é muito típico da disciplina, desse ramo do direito público internacional, que são os direitos humanos. Valorizar o ser humano por ser um ser humano. Não há uma preocupação com o status social, não há uma preocupação com a nacionalidade, não há uma preocupação com a raça. Há uma preocupação de que ele é um ser humano. Essa é a grande ideia, né? Você valorizar as pessoas por elas serem pessoas. Você dá dignidade a essas pessoas única e exclusivamente por elas serem pessoas. Não interessa o comportamento, não interessa a origem, não interessa a nacionalidade. A grande preocupação é o fato de ser um humano. O Brasil aderiu a esse pacto. E é extremamente importante a gente lembrar do Pacto de São José da Costa Rica no Brasil, porque ele tem uma interferência muito grande em algumas regras, em especial na própria Constituição, e a gente vai comentar rapidinho sobre isso, tá? Olha só, o Brasil aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica, em 1992, 9 de setembro de 92. Não, tá errado isso aqui, peraí. O Brasil aderiu à Convenção em 9 de julho, não 9 de setembro de 92. Deixa eu cabeça arrumar aqui, peraí. 9 de julho, não 9 de setembro, 9 de julho de 1972. Peraí, vamos arrumar aqui. Pronto, estava repetida a informação e eu ainda falei setembro, né? Cadê o cursor? Aí, agora sim. Cadê? Vamos lá, pronto. Agora sim. O Brasil aderiu à Convenção em 9 de julho, não de setembro, 9 de julho de 1972. Acontece que aderir é uma coisa, depositar a adesão é um outro ato, é um ato secundário. E ele só fez isso no dia 25 do mesmo mês, data em que entrou em vigor no Brasil. E foi promulgada só em novembro de 92. Então, são várias datas que você tem que prestar atenção, embora isso seja muito chato, ficar gravando data, né? Mas o Brasil aderiu isso em 92. A Convenção Americana de Direitos Humanos é de 1969. Só em 1992 é que o Brasil acordou e falou, não, me dá aqui esse documento que eu também quero assinar. Mas só isso não é suficiente, porque ele tem que assinar o documento e devolver o documento assinado para a OEA,
E isso só aconteceu em julho de 1992. E aí ela foi promulgada aqui no Brasil, ou seja, esse promulgar aqui no Brasil quer dizer que ela foi internalizada como norma dentro do Brasil só em novembro de 1992. Beleza? Então é interessante você lembrar que o Brasil aderiu, protocolizou o seu acordo e depois promulgou como norma interna em 1992. Como assim, cabeça, como norma interna? Deixa eu te contar como funciona, em linhas básicas, essa questão dos tratados. Então nós temos aqui uma convenção. Tudo bem? Essa convenção, ela é assinada pelo presidente da República. Beleza? Tranquilos? Isso aqui é o que a gente chama de adesão. Mas essa adesão, ela precisa ser referendada pelo Congresso Nacional no Brasil. É uma regra constitucional. Aí o Congresso Nacional no Brasil vai dar um ok. Isso volta para o presidente da República ratificar. E aí acontecem duas coisas. Ela é promulgada como norma interna e essa ratificação é encaminhado para o organismo internacional. ONU, OEA, OMS, enfim, seja o organismo que tenha produzido a convenção. Nesse caso foi a OEA. No caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, foi a OEA. Então o Brasil ratificou e depois devolveu o documento assinado e ratificado para a OEA. Tá beleza? Quando ela é promulgada como norma interna, ela entra como norma infraconstitucional ou supralegal. Vai depender do tipo de votação e do tipo de matéria, o que a gente discutiu na aula passada. Que existem alguns tratados de direitos humanos que são equivalentes a emendas constitucionais, aí eles são supralegais. E existem outros tratados de direitos humanos, exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que eles são infraconstitucionais, eles não estão acima das leis, eles são leis ordinárias, tá? Mas isso tudo depende desse esqueminha, desse processo aqui, belezinha? Sussa, tranquilos, entendeu? Então vamos lá. Vamos voltar para a nossa telinha aqui para a gente poder conversar mais um pouco sobre o Pacto de São José da Costa Rica. A gente já sabe que ele é de 1969, mas só foi aderido pelo Brasil em 92, julho de 92, e só em novembro de 1992 é que ele foi promulgado como norma interna aqui no Brasil, assumiu o caráter de lei ordinária aqui no Brasil. Ele tem status, melhor dizendo, de lei ordinária aqui no Brasil. O Pacto de São José da Costa Rica ele tem três pedaços, três partes, digamos assim, né? A primeira parte trata dos deveres dos estados e direitos protegidos, enunciando os deveres impostos aos estados partes. A primeira parte fala então de limitações do estado, aquilo que o estado não pode fazer, beleza? Aquilo que o Estado é proibido de fazer em relação ao indivíduo. Na parte 2, trata dos meios de proteção, enunciando os direitos civis e políticos garantidos pela Convenção. Enunciar não, é enunciando apenas, né? Enunciando os direitos protegidos pela Convenção. Então, na segunda parte, a gente vai encontrar as normas protetivas existentes no tratado. Essa parte 2 aqui, ó. Normas protetivas do cidadão, do indivíduo, né? E a parte 3, do que trata a parte 3? A parte 3 trata de questões gerais referentes ao tratado, né?
como assinatura, reserva, emenda, denúncia, essas questões que dizem respeito, por exemplo, à aceitação do tratado, a reservas. Reserva quer dizer, ó, eu aceito o tratado, porém em determinado assunto eu não aceito. Isso é possível, é perfeitamente possível. Emenda, uma forma de alteração do tratado. E a denúncia, o que é a denúncia? Denúncia é quando você não quer mais saber do tratado. O termo denúncia aqui é diferente da denúncia, ação penal que existe no processo penal brasileiro. Esse termo denúncia quer dizer não quero mais fazer parte do tratado, estou rescindindo o tratado, estou fora, pulei, vazei, eu desisto, não quero mais saber de tratado nenhum. Então, são três partes. Uma parte limita o Estado, outra parte dá direitos que afeta o indivíduo, né? E a última parte fala de maneira geral do tratado, sobre a sua assinatura, emenda, reservas, denúncia e por aí vai. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho e dos principais direitos vinculados ao tratado, ou melhor, ao Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Principais direitos protegidos. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Isso aqui se atribui tanto para pessoas jurídicas como para pessoas físicas, né? Reconhecer a pessoa como entidade jurídica. Não quer dizer que todo indivíduo vai ter que ter um CNPJ. Não tem nada a ver com isso. Mas é reconhecer o indivíduo como um ente qualificado juridicamente. Direito à vida, o que inclui a impossibilidade de restabelecimento da pena de morte para países que a aboliram. Isso aqui a gente chama de efeito clique, proibição do retrocesso, né? Uma garantia de direito à vida com a proibição de que você, país que já aboliu a pena de morte do seu regime jurídico, né, não a instale novamente, não faça ela funcionar outra vez. O Brasil tem por exceção. Isso quer dizer que nós não podemos trazer a pena de morte como regra no Brasil. Não, por quê? Porque a gente assinou esse tratado. E esse tratado não vai admitir que a gente estabeleça uma pena que não era regra como regra. Percebe? Estabelecer pena de morte no Brasil não é tão simples assim, embora muita gente deseje isso, o Brasil não está preparado e não tem hoje estrutura jurídica para fazer isso. Direito à integridade pessoal, a gente está falando de integridade física, psíquica e moral. Isso do homem, da mulher, da criança, do idoso e do preso também, tá? Proibição da escravidão e da servidão é outro direito extremamente importante. Direito à liberdade e segurança pessoais, garantias judiciais, por exemplo, direito à ampla defesa e contraditório, né? Respeito ao devido processo legal, princípio do juiz natural, do promotor natural e por aí vai. Princípio da legalidade e da retroatividade. O Estado brasileiro e de todos os estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica devem observar o princípio da legalidade, não podem agir ao arrepio da lei, né? E o princípio da retroatividade. Direito à indenização por erro judiciário, uma regra constitucional também. Proteção da honra e da dignidade. Liberdade de consciência e de religião. Outros direitos protegidos pelo Pacto de São José da Costa Rica. Liberdade de pensamento e de expressão. Direito de retificação ou de resposta. Direito de reunião. Liberdade de associação. Proteção da família. Direito ao nome, isso aqui está vinculado à dignidade do ser humano, possuir nome e filiação, direitos da criança, direito à nacionalidade, que é um direito humano de primeira geração, direito à propriedade privada, direito de circulação e de residência, direitos políticos, igualdade perante a lei, proteção judicial, bacana isso, né? Bom, a gente deu uma geral nos principais direitos protegidos pelo Pacto de São José da Costa Rica, né? E aí é interessante a gente observar que como é que eu sei que esses direitos são respeitados?
Como nós podemos fiscalizar tais direitos? E aí aparece o próprio pacto estabelecendo os órgãos de controle, os mecanismos de controle, os mecanismos de fiscalização. Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui papel dúplice, né? No sistema interamericano, é órgão da OEA e é órgão da Convenção Americana. Tem sede em Washington, nos Estados Unidos, que também é sede da OEA. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem uma função de fiscalização. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017, convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.